Começa mais um Sala de Visitas e hoje eu recebo dois importantes membros da cena hip hop osasquense, o Nichiren Queiroz e o Tony Saga. Bem-vindos ao nosso programa. Obrigado. Obrigado. Imagina. Eles fazem parte, gente, do coletivo Gueto Freak e trabalham para a criação da casa do hip hop de Osasco. A gente vai bater um papo super bacana. Para começar, meninos, eu queria que vocês contextualizassem um pouquinho da cultura hip hop, que vocês passassem assim de uma forma geral, qual que é a filosofia do movimento, qual que é a sua expressão. Vamos lá. Vamos lá. A cultura hip hop ela começa no começo dos anos 70, no Bronx. Mas também não dá para falar que ela é uma cultura genuinamente americana, porque ela começa com os migrantes, né? Um DJ jamaicano começa a fazer festas nas ruas, coisa que ele já se fazia na Jamaica. Sim. Tudo, que a gente chama de cultura de dub, né? E aí, só que aí começou a usar as músicas norte-americanas, né? O funk, a salsa. E aí isso foi se juntando outros elementos, né? Ele começou a criar métodos de mixagem de músicas, e que a gente chamou de DJ, né? E aí ele começou a fazer rimas em cima dessas músicas para animar mais a festa, que depois passou a ter pessoas especialistas em fazer isso, que a gente chama de MC, mestre de cerimônias, né? E aí veio a questão da dança. Grande parte das pessoas que começaram a linguagem da dança no hip hop, que a gente chama de breaking, eles vieram de Porto Rico, né? Então tem uma influência muito forte da salsa na dança. Sim. Mas tem assim, uma questão muito forte de sincretismo cultural, né? De trazer elementos de outras linguagens. E o grafite. Então, hip hop é uma cultura urbana, que ela é composta de 4 linguagens principais: o MC, o DJ, o breaking e o grafite. Perfeito. Então é muito detalhe de riquezas aí, né, Tony? O hip hop não é uma coisa só, então. Não, hip hop é vasto. Ele traz com ele, além desses elementos, o que alguns membros dessa cultura caracterizam como o 5º elemento, que é o conhecimento, que é a ideia de você ter informação e saber usar essa informação. E fora esses 4 elementos, ele tem os seus 4 princípios básicos, que é o que mantém a cultura hip hop, que é paz, amor, união e diversão. O hip hop ele ganhou, principalmente com o rap, ali nos anos 90, um contexto mais questionador, algo de tratar a realidade daquela galera que vinha ali da cultura das gangues, mas isso foi após esse movimento, após o surgimento dessa cultura. Inicialmente ele tinha esses 4 fundamentos. Bacana, muito legal. Agora, o coletivo Gueto Freak, né? Qual que é o papel dele nessa difusão do hip hop? Qual que é a história do coletivo? Bom, o hip hop ele é uma cultura, só para a gente fazer o encadeamento das ideias, ela é uma cultura muito baseada na tradição oral, né? Então, ela é uma cultura genuinamente da diáspora negra pelo Atlântico, né? Diáspora é dispersão. Sim. Então, o negro foi retirado de sua terra, dos países africanos, disperso pelas Américas, e ele reinventou sua cultura, que foi a única coisa que ele conseguiu trazer: o seu corpo, sua forma de falar, sua forma de dançar, né? Sua forma de ver o mundo. Isso foi se transformando depois na salsa em Porto Rico, foi se transformando no reggae, aqui a gente tem o samba, e nesse processo todo vai se encontrar depois e nasceu o hip hop. E a escola, onde você aprende as linguagens, os valores, né, da cultura hip hop, é através de pequenos coletivos que a gente chama de crios. Esses coletivos, eles descendem das gangues, só que eles abandonam aquele aspecto violento. Sim. Que as gangues tinham, né? E começam a ser coletivos de conhecimento. Então é onde você entra, os mais velhos vão te ensinar o que é cultura hip hop. No caso de você quer ser um b-boy, que é a pessoa que dança o breaking, se é um homem, se é uma mulher, uma big girl, ele vai te ensinar e você vai conviver com aquelas pessoas, você vai aprender os valores. O Gueto Freak é um coletivo dessa natureza. Então, ele começa em 86,
aqui em Osasco. 86? É. Gente, é bastante tempo, né? Existem pessoas da primeira geração ainda nativa, Que bacana. né, o André Fugião. E é engraçado, a gente tem uma história um pouco diferente de outros coletivos de São Paulo. Porque a história do nosso coletivo não começa em São Paulo, começa em Caruaru, em Pernambuco. Nossa. Ele começa um coletivo lá e depois ele vem para São Paulo e ele retoma esse coletivo aqui. E aí, que no começo ele vai se chamar Movimento Gueto, e na década de 80 e 90 aqui em Osasco vai ser muito conhecido como Movimento Gueto. Aí, num dado momento, ele vai se juntar com outro coletivo de Guarulhos, que se chamava Freak Moves. E aí a gente vai juntar Ghetto Freak, né? Esses membros de Guarulhos depois pararam, mas a gente continuou com o nome, porque as contribuições não cessaram, Claro. né, com eles parando. E eu entrei nesse coletivo em 95, eu tinha 15 anos, foi onde eu aprendi a dançar, né, a fazer rimas também, hoje eu escrevo poemas também. E aí, a partir daí, eu fui trabalhar com educação, com hip hop, fui estudar. Né? Entendi. Pesquiso hoje, eu faço mestrado hoje pela Unifiel em psicologia educacional e eu pesquiso as oficinas de breaking, né? Que é uma linguagem da cultura hip hop, dentro Sim. da Fundação Casa. A gente vai falar sobre isso daqui a pouquinho. Tony, e a tua história no Ghetto Freak? Começa quando? Só pra gente voltar aqui, o Nichiren tem 34 anos, né? Então Isso. você tá desde os 15. Uhum. É muito tempo, né? É muito tempo. E a tua história no coletivo? Então, como o Nichiren falou, o coletivo, a CRIO, ela tem esse viés aí de orientação. O mais velho da CRIO, ele vai orientar os novos que estão chegando. Certo. E eu já conhecia a cultura hip hop desde os 9 anos, né, numa uma bagunça de sala de aula, alguns alunos cantando uma música do Taíde na sala. Eu achei aquilo muito louco. Eu falei, essa é a música. E aí um dos colegas da sala ali que tinha um irmão mais velho que já trabalhava, consumia rap, me emprestou uma fita que tinha aquela fita cassete. além da fita cassete, tinha além daquela música do Taíde outros raps. E aí eu esperava meu pai sair para trabalhar, pegava o gravador dele escondido em cima do guarda-roupa e ia ouvir rap, e aquilo foi me ganhando. Que bacana. Só que como a CRIO vem com esse intuito de orientar, eu fiz rap durante de 93 até 2004, mais ou menos, na verdade muito prematuro ali, escrevendo rap, mas não sabia o que era um equipamento para ensaiar. Mas eu fiz de uma forma muito solta, faltava essa orientação. Em 2004 eu ainda estava meio perdido dentro da cultura hip hop. Eu me intitulava MC, mas não tinha os 4 conceitos básicos, eu não entendia sobre os outros elementos e qual a importância disso tudo. E quando eu recebi o convite para ser MC da Ghetto Freak, foi porque eu estava conseguindo desenvolver com habilidade o improviso dentro do rap, mas também tinha ali a visão desse líder, que é membro fundador, de que me faltava direcionar isso. Eu tinha essa técnica em desenvolvimento, mas eu precisava direcionar isso de uma forma mais objetiva, produtiva, Sim. principalmente para mim. E aí receber esse convite foi uma honra, porque eu passei de fã daquele cara que ia para as festas de rap e via ele ali, ele era o cara que tinha o moinho de vento mais rápido de São Paulo, que é um dos movimentos da dança de rua. Passei de fã a um parceiro de trabalho. Então, comecei a absorver ali em 2004, fazer parte como MC e levar mais a sério essa filosofia, trazendo também para a área da educação, trabalhando com jovens. Sim. Então, hoje você é um MC dentro do grupo. Você, Tony, que atividade exatamente você exerce? Você é o educador. É o Nichiren. Como? Nichiren. Nichiren. Eu chamei ele do quê, gente? Tony. Tony, perdão. 2 não dá. Me desculpa. Então, hoje você faz o quê, Nichiren? Então, e aí eu vou explicar isso explicando também um pouco algumas características, né? Os coletivos de hip hop, eles são normalmente horizontais.
Então, assim, não existe um título, você vai ser o educador, né? E, normalmente, existe um reconhecimento orgânico de que aquela pessoa mais velha, né, ela tem um conhecimento, ela tem uma experiência que ela vai compartilhar. Certo. Existem coletivos que tem presidente, que tem... A gente, do Ghetto Freak, a gente não gosta dessa ideia. A gente parte da ideia, a gente preza muito por essa horizontalidade mesmo. Então, assim, se alguém é chamado de líder, é porque as pessoas mais novas reconheceram. Mas a voz, quando a gente vai tomar uma decisão de uma pessoa mais nova, tem o mesmo peso de uma pessoa mais velha. Entendi. E de um tempo para cá, a gente começou a fazer o seguinte também. A gente percebia que como uma pessoa entra num coletivo? Uma das coisas principais não é só cantar bem, dançar bem. Eu adentrei ao coletivo a partir da dança. Mas não é só o dançar, é a forma como você se vincula aos outros membros, a forma como você encara o hip hop e aquele elemento do hip hop que você pratica, se tem a ver com aquele coletivo. Às vezes você é um bom b-boy, só que você não tem, como é que eu vou dizer assim, você não tem uma visão de mundo que comunga com aquele coletivo específico. Sim. Então você tem que procurar um coletivo que tem mais a ver com o jeito que você tem, né? Então a gente faz o seguinte hoje, antes a gente não fazia isso, mas a gente viu que sim é melhor, porque às vezes a pessoa entrava, aí depois descobria, nossa, mas não me sinto muito bem, não é bem assim que eu quero viver o hip hop. E tem todo o direito de não viver assim. Então a gente começou a fazer o seguinte, a gente trabalha com a ideia de prospecto. Prospecto é uma pessoa que ela entra, a gente dá camisa, a gente tem cores, né? A gente usa vermelho e branco, né? E a gente tem um símbolo que são 2 machados cruzados, porque tem todo um simbolismo dentro da cultura afro-brasileira. A gente tem essa coisa muito forte que a gente está retomando da cultura afro-brasileira, trazendo para o hip hop. Então, assim, a pessoa quando entra, ela usa branco e vermelho. Ela é um prospecto, ela está conhecendo as pessoas, ele já é membro. Só que ela é um membro que está conhecendo, está vendo se é isso mesmo que ele quer. Certo. Então, aí depois que a gente viu que e a gente e ele também, que ele tem que ver se ele quer isso, aí ele entra definitivamente no coletivo e aí Tem todo um processo. Tem. Como dizem por aí, não é bagunçado, né? De maneira alguma. Bom, a gente está finalizando esse bloco, daqui a pouquinho a gente volta com mais hip hop. Até já. Alô? Ninguém faz isso. Então, por que fazer isso? Trânsito sem celular. Atenda a esse chamado. Seja você a mudança no trânsito. Eu não sei o que minha filha vai ser quando crescer, mas eu dou o melhor alimento do mundo para ela chegar lá. O leite materno previne doenças, reduz a mortalidade infantil e tem tudo que o bebê precisa. Amamente seu filho por 2 anos ou mais. E nos 6 primeiros meses, dê somente leite materno. Assim, ele vai crescer forte e saudável para ser quem quiser. Mãe, quero ser astronauta. Tá no caminho certo, filho. Ele mamou que nem ela. Amamentação, um ganho para a vida toda. Na última década, os transplantes de órgãos cresceram 84%. As cirurgias cresceram 619%. E os atendimentos de urgência cresceram 627%. As doações de sangue precisam acompanhar esse crescimento para atender a milhares de pessoas que dependem da sua solidariedade. Esse gesto está em suas mãos. Seja para quem for, seja um doador. Procure um Hemocentro mais próximo. Sala de Visitas está de volta. Eu estou aqui com 2 membros importantes aqui de Osasco da cena hip hop, Nitirem Queiroz e Tony Saga, que aliás nomes bárbaros, né? Eu adorei. Agora, Nitirem, você já trabalhou na Fundação Casa, né? Ensinando hip hop. Você é graduado em Comunicação e Artes do Corpo pela PUC, né? E faz mestrado em Psicologia Educacional aqui no Unifiel, né? Eu queria saber se a sua origem também é da periferia, como é que a cultura hip hop te abraçou, né? Uhum. Então, eu venho de família de periferia também.
E assim, aí eu conheci o rap como um processo muito natural, amigo de escola, e aí ele cantava mais ou menos a história que o Tony ele cantava aquelas contou. músicas, que música é essa aí? Eu comecei a ouvir rap com 12 anos, né? Mas conhecer o hip hop a fundo, começar a dançar foi com 15. E aí, né, e tinha uma coisa muito engraçada, que aí eu fui entender que quando as pessoas falavam de racismo pra mim, era uma coisa muito, né, vaga. E aí eu fui ver isso, porque o fato de eu ter a pele mais clara, as pessoas ficavam me questionando, mas por que você vai andar com esse pessoal e fazer essas coisas de preto? Você tem que se colocar no seu lugar. Aí eu achava aquilo muito estranho. Aí eu comecei a entender realmente que, assim, o racismo existe, é uma coisa que a gente precisa trabalhar isso muito ainda no país, né? E, bom, aí a partir disso, como a gente já estava falando aqui das CRIs, dos coletivos, né? Essa experiência de a cultura como uma forma de formar o ser humano, isso já era uma coisa que a gente já tinha, né? E a gente tinha vontade de trabalhar mesmo, fazer um projeto direcionado, a gente era muito novo, não sabia como fazer. Calhou de que começou um projeto na Fundação Casa, encabeçado pelo Balé Estágio, né? E aí eles foram lá conhecer a Fundação Casa, perceberam que, bom, levadas para a Fundação Casa, pelo jeito dos meninos, pelo que eles gostam, vou levar uma linguagem que tem mais a ver com o cotidiano deles. Sim. Aí chamou algumas pessoas da cultura hip hop, começaram com 4 educadores, e aí foram chamando outros, e aí, né, porque a gente se conhece de São Paulo inteiro. E aí eu fui chamado, né, e assim, foi uma coisa muito louca, porque eu não tinha formação, minha formação era na rua. Então entrei lá na unidade, então vamos lá, toca aí a aula. E aí eu comecei a conversar com os meninos e tal. Aí a partir disso que eu fui procurar uma formação, né? Não, vou estudar para mim ter mais recursos, né? Sem dúvida. Para trabalhar com a meninada e tal. E a aceitação deles deve ter sido muito bacana, até pela linguagem que você utilizava, não era? Sim, porque não é muito diferente da meninada que tem no bairro, assim. A gente lidava no nosso cotidiano com amigos que às vezes passavam pela Fundação Casa, ou que tinham outros amigos que passavam. Então a gente lidava com aquela realidade já na rua, né? Então foi uma identificação muito rápida, assim, muito legal. Muito bacana. Agora, o Tony também tem uma história bacana, né? Você também é integrante do Rap Namastê, que a gente vai falar um pouquinho depois. Sim. Você é MC, formado em rádio e TV, um dos coordenadores do projeto de arte e educação do SEMPEC, que é realizado pela Fundação Casa, né? E você também entrou para o hip hop ainda muito pequeno, que você já comentou. Como é que foi esse seu trabalho na Fundação Casa? Bom, Elza, esse trabalho já vem antes com uma galera que fazia uma função ali, se reunia em frente à casa dos meus pais enquanto a gente ensaiava. E aí a gente tinha esse hábito de ensaiar todo domingo à tarde e essa galera estava lá encostada no muro ouvindo. E a gente teve a ideia de convidar essa galera para entrar e curtir esse ensaio, vamos se conhecer, do mesmo bairro, vive ali a mesma realidade. E a gente passou a fazer isso de uma forma muito natural, né? Passar um pouco daquelas técnicas, mostrava o que era a técnica do DJ. Até então, por ser um grupo de rap, só tinha esses 2 elementos. Não tinha nenhuma influência do grafite e nem da dança. Mas aí, com o tempo, isso foi ganhando uma visibilidade e a gente passou a ensinar isso com um pouco mais de seriedade. Em 2006, eu fui trabalhar numa ONG aqui em Osasco, como educador da cultura hip hop com o elemento MC, que aí entra como artes da palavra. E aí eu, por ter muita influência dos meus pais com a música brasileira, conseguia levar um pouco de poesia, um pouco de samba, bacana, que já era parte do que eu consumia. E em 2008 eu recebi o convite para estar no projeto. Foi quando o projeto do SEMPEC, que é um parceiro lá dentro da fundação, teve início. E aí fiquei de 2008 a 2013, início de 2013, como educador, trabalhando como MC e com audiovisual, o que é muito difícil. Os adolescentes estão sob a tutela do Estado e a gente sabe como funciona a questão do direito da imagem. Sim. Né? Mas a gente conseguiu desenvolver algumas coisas com animação, pequenos documentários, né? Que legal. Uma outra ficção, e esse material ficava para a própria unidade. E teve grandes resultados, né?
Agora em 2013, início de 2013, recebi o convite para contribuir para o projeto de uma outra forma. Hoje coordeno o projeto. Que legal. E ele tem uma perspectiva de continuar com esse trabalho por mais alguns anos. É algo que é direito, está no Estatuto da Criança e do Adolescente, e essa parceria é justamente para garantir aqueles jovens que estão ali, eles só não têm o direito de ir e vir, todos os outros têm que ser garantidos. Com certeza. E resultado de um trabalho que foi muito bacana, né? Senão não daria continuidade, né? Agora, você comentou um pouquinho sobre a questão de preconceito, né? A cultura hip hop, de uma maneira geral, recebe algum tipo de preconceito, né? O que ela tem trazido de melhor ao jovem osasquense, apesar do preconceito? Olha, o preconceito hoje, por você estar praticando hip hop, algum elemento dele, ele diminuiu bastante, né? Você ser discriminado por ser do hip hop, né, tem acontecido menos, porque hoje você leva projetos para as escolas, você consegue, né? E você atrela, Nichiren, hoje não tem mais esse preconceito, você atrela isso ao quê? A abertura da mente das pessoas, o interesse delas em procurar primeiro conhecer o que é, para depois decidir se vai ter algum preconceito ou não. Você atrela ao quê, né? Olha, primeiro a gente tem uma exposição maior mediática, né? O hip hop aparece mais, é claro que aí você tem, né? O que aparece muitas vezes é uma faceta, né? De uma coisa muito mais complexa, que às vezes também não aparece, mas querendo ou não é um contato. E também tem uma questão de geração, né? A minha geração cresceu escutando rap, então se tornou uma coisa mais comum. Anos 80 e 90, muita gente estava ouvindo rap pela primeira vez. Então uma pessoa que já vinha de uma geração mais velha. Agora sim, tem também a questão de que as linguagens culturais, né, ligadas à população negra, normalmente são estigmatizadas, né? Agora, o que a gente vê, pelo hip hop não, mas existem preconceitos que ainda perduram, né? O racismo, existe questões que a gente tem que saber lidar dentro do hip hop também, né? Saber lidar com a questão da mulher, que são temas que no hip hop assim são um pouco debatidos. Que agora essa questão da mulher tá entrando mais. A gente tem grupos de mulheres que vêm discutindo essa questão. A gente tem o Odisseia das Flores, a gente tem a Shariline, que é uma MC, uma das primeiras MCs mulheres. Que legal. A gente vai fazer hip hop aqui no Brasil, então ela traz essa discussão. A homofobia é uma questão que ainda as pessoas do hip hop precisam estar mais sensíveis a discutir também, porque a lógica da homofobia é a mesma do racismo, então a gente não pode fomentar nenhum tipo de preconceito. Sim, lógico, com certeza. Agora vamos falar um pouquinho da Casa do Hip Hop, que a gente abriu falando da Casa do Hip Hop de Osasco, né? Que ela está em processo de implantação, né? E a luta é pela construção de uma sede, né? Onde o coletivo Ghetto Freak pudesse assim continuar os seus trabalhos, é isso? A ideia começou? A iniciativa de fazer uma Casa do Hip Hop já é uma discussão que existe em Osasco há um bom tempo. Sim. Não só com o Ghetto Freak, outros coletivos já tentaram. E aí que a gente começou a fazer, né? Se juntou algumas pessoas que já tinham um trabalho, né? Ou dentro da cidade ou fora. De outros coletivos. De outros coletivos também. Então tem eu e o Tony, que é do Ghetto Freak. Sim. Tem o André, que é do Dynamic Legs, né? Que ele foi do Ghetto Freak. E tem um outro grupo também, e a gente praticamente cresceu junto, sempre está dialogando. Tem o Dingos, né, que é um grafiteiro importante da cidade, tem um trabalho educacional muito bom, em várias ONGs. Tem um trabalho na Casa da Sogra, que é um ateliê que ele tem, o ateliê Casa da Sogra. Que bacana. Que é um projeto que ele tem de cinema, de levar pessoas do hip hop lá para dialogar com as crianças do bairro. Quer dizer, então as pessoas já estavam fazendo algumas coisas. Só que estava faltando a gente reunir para a gente potencializar, né? Claro. Por exemplo, a gente ir lá no Dingos e poder contribuir de alguma forma mais efetiva, né? Nos projetos das outras pessoas e começar a fazer coisas mais abrangentes. Então, o nosso objetivo é fazer uma Casa do Hip Hop aqui. Embora a gente está procurando uma sede agora, dialogando com o secretário de Cultura, a gente já está apontando um diálogo já com ele, a gente enviou uma carta
secretário de Cultura, para o gabinete do prefeito, né? Sim. Para a gente ter uma sede, para a gente ter um lugar, né, para se encontrar tal, mas não ficar com atividades só na sede. Sim. Né? E aí começando atividades aos poucos e depois procurar a questão de financiamento para projetos maiores. Correto. E de que forma você tem cooperado, Tony, com essa ideia da Casa do Hip Hop e de que maneira você vê isso? De que maneira você vai poder contribuir? A gente traz as ideias dos coletivos que já estão em ação ali nos seus bairros. Ele deu exemplo de algumas CRIOs, então a gente tem essa visão de organizar o hip hop que já acontece e ampliar essa força. A gente precisa mesmo de espaço físico para falar, nos estabelecemos, né? A gente precisa de recursos para conseguir atrair essa molecada, né? A nossa contribuição vem principalmente como educador, como criador de projeto. A gente acaba tendo que lidar com a parte burocrática por onde a gente passa. Então a gente traz essa pequena experiência para contribuir com isso, talvez como um ponto de cultura, outra vez tentando captar recursos com empresas que sejam interessadas nessa questão social. Entendi. Né? A ideia do hip hop não é só formar dançarinos, MCs, grafiteiros ou DJs. Esses jovens precisam de cidadania, eles precisam aprender sobre seus direitos legais, direitos básicos. Foi o que eu disse antes, que os direitos dos meninos em internação são garantidos, né? O Estatuto da Criança e do Adolescente ele é mais conhecido lá dentro do que aqui fora, onde o jovem tem acessibilidade, ele pode ir num telecentro, ele pode ir numa lan house e pesquisar, ou ele pode ter acesso a isso na escola, né? Então, é garantir esses direitos, né? Formar cidadãos primeiro, que é o viés principal desses 4 elementos. Entendi, tá certo. Bom, a gente vai para um intervalinho, daqui a pouquinho a gente volta. Até já. O estado de São Paulo tem o maior efetivo policial do Brasil. São quase 120 mil policiais de olho na nossa segurança. Mas se aos olhos desses 120 mil policiais se juntarem os olhos de 43 milhões de habitantes do estado, vai dar para ver muito mais. Se você viu coisas que a polícia ainda não viu, denuncie por telefone ou agora também pela internet. O sigilo é absoluto. Isso é São Paulo contra o crime. Governo do Estado de São Paulo. A gente sempre quer o melhor para os nossos filhos e para que eles aprendam a se superar e a vibrar com novas conquistas. O governo federal, com o programa Atleta na Escola, está apoiando competições nas escolas com a participação de estudantes do Brasil inteiro. Diretores, inscrevam suas escolas e você, aluno, participe das competições. Acesse atletanaescola.mec.gov.br e saiba mais. Educação básica de qualidade. Nossos filhos crescem com o Brasil. Ministério da Educação, Governo Federal. Além de muito carinho, o leite materno oferece tudo que o bebê precisa para crescer forte e sadio. Dê apenas o seu leite até os 6 meses. Depois dê também outros alimentos saudáveis. Mas continue amamentando até os 2 anos ou mais. A amamentação ajudou a reduzir a mortalidade infantil pela metade. Amamente e alimente o futuro com mais saúde para seus filhos e para todo o Brasil. Sala de Visitas está de volta, a gente está aqui batendo um papo super bacana, falando da cultura hip hop, da Casa do Hip Hop de Osasco, que em breve deve acontecer, né? A gente está acreditando bastante nisso. Agora, Nitirem, a Câmara Municipal de Osasco realizou uma audiência pública, né, no mês de novembro agora, para debater um projeto que está em tramitação na Câmara Federal, né? Que propõe aí o fim do auto de resistência nos registros de ocorrências, ou seja, né, que sejam investigadas todas as mortes ou lesões corporais cometidas por policiais durante o trabalho, né? Você esteve presente no evento e participou na mesa dos trabalhos. Qual que foi a sua missão nesse evento importante que a Câmara realizou? Como é que foi a tua experiência? Bom, primeiro eu tenho uma missão no sentido de que eu convivo bastante com esses jovens, né, de periferia,
sou um ainda, 35 acho que ainda é jovem. Claro, com certeza. E trazer essa reflexão, alguma coisa que eu falei muito lá, assim, para além dos que são exterminados, né, que a gente fala muito nessa questão do extermínio, e isso é uma crescente que pesquisas já vêm mostrando, da violência policial, e isso, na verdade, é o começo de uma discussão muito mais profunda, né? E não é só acabar com o auto de resistência, é repensar a própria forma de que polícia a gente quer, né? Porque a gente sabe que a polícia militar, esse pensamento militarizado de polícia, ele está muito ligado ao nosso passado da ditadura. Então a gente tem que repensar a desmilitarização, né? A gente precisa pensar também a questão da descriminalização das drogas, certo. Porque isso já é praticamente um jargão. A guerra contra as drogas faliu. Isso é um dado, né, que se a gente vê países muito mais conservadores que o Brasil já estão repensando isso, né, para os Estados Unidos. Sim. E fora isso, tem a questão mesmo dos direitos, da garantia de direitos dos jovens de periferia, sobretudo os jovens negros. Vou falar um pouco do perfil dos adolescentes que são atendidos na Fundação Casa. O CEMPEC realizou uma pesquisa, né? Quem são esses jovens que são Sim. atendidos por esse projeto na Fundação Casa? Metade deles nunca tinham feito uma atividade de arte e cultura na vida. Uma atividade assim, chegar, ter aula, tal, de dança. Foram ter pela primeira vez na Fundação Casa. Nossa. Então isso é triste. É uma situação de violação de direitos, né? Então, e aí quando a gente vai discutir o jovem, muitas vezes a questão é polícia, redução da maioridade penal. A gente sabe que menos de 1% dos crimes cometidos que vêm tirar a vida são cometidos por adolescentes. Os outros 99% são cometidos por adultos. Só que muitas vezes é vendido a ideia de que o adolescente está acabando com o mundo, né? Está matando todo mundo e não é bem assim. Então a gente precisa repensar segurança. As coisas não existem isoladas uma da outra. Então você constrói segurança à medida que você consegue dar perspectiva de vida, né? À medida que você começa a formar um ser humano, né, sensível, um ser humano cidadão. Agora, se você quando pensa em jovem, você pensa em polícia, alguma coisa está errada. Não que a gente tem que acabar com a polícia, mas Claro. A polícia tem que ser repensada. Entendi, perfeito. E tua opinião com relação a isso, Tony? É mais ou menos na linha do Nichiren? Essa mesma ideia, a questão da garantia do direito, a garantia da informação. Às vezes, o trabalho com o jovem, ele é a longo prazo, você tem que investir. Isso é muito mais trabalhoso do que você simplesmente cogitar uma redução. Reduz a maioridade e acha que vai resolver o problema. Como o Nichiren falou, o combate às drogas, essa tentativa frustrada, ela é prova de que isso faliu porque quase metade dos jovens que estão internados pelo tráfico. É tráfico. E aí você pensa, pega-se 2 casos isolados, que é um índice muito baixo mesmo, e se põe em questão. A questão da informação também ela é muito importante. No último levantamento sobre os índices de HIV, consta que o Brasil é um dos países onde mais cresceu. E esse número cresceu muito entre os jovens. Essa falta de informação, essa molecada que está aí não viu o que foram os anos 70 e 80, não viram ninguém morrer disso, não viram o que era aquilo, como aquilo era assustador, né? A gente via como pequeno, mas entendia um pouco e via as pessoas pensarem assim, pô, agora que ganhamos uma liberdade, veio algo e vai tirar ela da gente, né? E aí a nossa juventude está ganhando essa liberdade de novo e esse mesmo mal está atingindo os nossos jovens. Então, esse trabalho de base, sabe, de investir nos bairros, de ter uma educação mais atrativa, fazer com que seja prazeroso ir para a escola, isso não é fácil, né? Eu, com um outro coletivo que era de audiovisual, desenvolvi trabalhos em escolas públicas, onde o professor e o aluno faziam as oficinas e eles tinham que produzir alguma coisa no final dessa oficina. Isso deu a possibilidade para que o professor
utilizasse o audiovisual como ferramenta. É muito mais atrativo para um adolescente filmar, fazer um documentário, fazer uma produção, do que ir para uma biblioteca pesquisar. Eu vou nas bibliotecas, eu leio, mas essa geração não tem essa mesma disposição. Então é isso, são essas ações que vão fazer com que isso aconteça, mas não é nada para ontem, né? A longo prazo, né? Posso complementar isso que você Claro, está falando? claro. Que é uma questão de repensar também a educação, né? Essa, na verdade, acho que é uma das grandes... Não que a educação resolva tudo, mas a educação é uma coisa, assim... Porque, às vezes a gente vê alguns deputados discutindo, não, vamos discutir o criacionismo nas escolas, vamos falar sobre religião, e a gente sabe que ensino religioso muitas vezes o que é? Catecismo, né? E a gente tem uma educação muito pouco sensível à realidade que a criança vive. Então a escola, ela vive como se a escola fosse um outro planeta. Está muito distorcido ainda, Isso. né? Então, assim, a gente precisa ter consciência de que é necessário discutir racismo nas escolas. A gente precisa discutir homofobia nas escolas. Não fazer de conta que não existe, porque isso existe. E é por isso que a gente tem que discutir, porque se não existisse, não precisaria. Claro, com certeza. A gente precisa construir com as crianças brasileiras a consciência da nossa ancestralidade africana, indígena, que é muito podada ainda. A gente tem a lei, né, que garante o ensino da história do negro e do índio no Brasil e de como a nossa civilização ela é fundada nessas matrizes também. Isso é muito pouco discutido. Quando você vai falar sobre o negro no Brasil, você vai falar sobre escravidão. Mas você não vai falar por que o negro veio para o Brasil e não o outro. Porque ele sabia plantar cana. Porque ele tinha a tecnologia de saber plantar, né? E todas as instituições que foram fundadas, o quanto que isso formou a nossa maneira de ver o mundo, né? A gente discute muito pouco isso. Então a criança cresce com vergonha de quem ela é. Ela acha que o outro é melhor, ela acha que o americano é melhor, que o europeu é melhor, ela se sente inferiorizada, né? Pela cor da pele, ou pelas suas características, ou pelas tradições familiares que ela tem. Isso é muito triste. Bom, meninos, o papo tá bom. Não deu nem tempo da gente falar do Namastê, né, Tony? Mas a gente faz um novo programa, a gente fala sobre esse projeto que é super bacana, também o projeto Namastê. E eu queria que vocês deixassem contatos. Se alguém quiser saber um pouquinho mais sobre hip hop ou quiser conhecer aí o coletivo Ghetto Freak, como é que eles fazem? Bom, a gente tem um grupo no Face, né? Ghetto Freak, é um grupo aberto para a gente discutir com as pessoas. E tem o meu e-mail, que é nitqueiroz, N-I-T-I, Queiroz com Z, @yahoo.com.br. Perfeito, tá joia. Bom, Namastê também está aí. Namastê com 7 no lugar do T. Certo. Tem toda uma mística em cima disso, a página aberta também. E aí tem a disponibilidade lá dos videoclipes, dos sons para download. Legal. E em breve disco novo. Tá joia. Meninos, obrigada. Nitirem, super bacana. Tony também, foi um prazer receber vocês aqui. Obrigado. Tá? E se vocês quiserem saber mais sobre hip hop, é só entrar em contato aí com os meninos, porque eles sabem tudo, tá? Então, Sala de Visitas fica por aqui. Entre em contato com a gente caso tenha alguma sugestão, alguma crítica. O nosso e-mail está aparecendo aí, mas é saladevisitas@tvcamaraosasco.com.br. Obrigada pela sua audiência e até o próximo programa.